Olá, que bacana encerrar essa primeira fase, essa primeira etapa do nosso evento, nosso virtual meeting de empreendedorismo feminino, onde se coloca a voz na mulher contadora local na parte da manhã, na parte da tarde nós teremos aí grandes mulheres falando sobre as suas experiências, trazendo insights. E eu estou aqui hoje pela manhã para conversar com vocês e encerrar essa primeira etapa contando um pouquinho da minha história. Eu sou do Rio de Janeiro, mais especificamente da cidade chamada Campos dos Goytacazes, mas criada na região dos Lagos, São Pedro da Aldeia. E cheguei aqui no Rio Grande do Norte, transferida por questões familiares, e aqui eu constituí a minha história, constituí a minha profissão, a minha paixão pela contabilidade. E na verdade eu posso dizer que eu não escolhi contabilidade, a contabilidade de fato me escolheu, E quando eu digo isso, porque eu queria fazer algo voltado com matemática, eu acho que isso é comum a todas nós, Todos nós temos essa puxada aí para matemática, e quando percebe, a contabilidade abraça, chama, atiça, a vontade, você acaba se apaixonando. E aí eu fiz... na época pelo ProUni, consegui bolsa de 100% na UNP e estudei aí meus 4 anos de faculdade de forma como bolsista, e constituí a minha carreira. Só que inicialmente eu não tinha uma predisposição a empreender na contabilidade de imediato, tanto é que eu passei toda a minha carreira trabalhando no meu negócio próprio, que na época era o Delta, eu trabalhava com um cursinho, mas eu sempre tive uma veia empreendedora. Eu era daquelas crianças que vendiam coisas no colégio, que tentava arranjar formas de conseguir dinheiro, enfim, sempre inovando, trazendo algo diferente. E eu não pensava em empreender na contabilidade naquele tempo, Então eu trabalhava com outras frentes. Eu trabalhei na logística, quase que não sai. Na logística, trabalhei dando aula, enfim. E aí, em um determinado momento, após formação, me formei, perdi o emprego e me vi numa situação que eu não podia nem pedir estágio, porque eu já tinha me formado, inclusive já estava com a carteirinha do conselho em mãos, então eu me vi na necessidade por aí, de empreender. Por isso que muito se fala nesse empreendedorismo por necessidade, Existem muitos empreendedores que começam sua carreira por necessidade e acabam se encontrando. Agora, claro, a grande maioria dos brasileiros, sim, entram no empreendedorismo por necessidade e acabam escalando, se encontrando, criando negócios incríveis. E aí sem emprego, sem dinheiro, com a carteirinha na mão, então vamos empreender. Então eu comecei a empreender na contabilidade com um computadorzinho pequeno, um netbook, com uma estrutura de home office, que até pouco tempo era algo nem tão falado, de repente até com nível de preconceito, concorda? Porque trabalha em casa, essa contadora está começando agora, não tem credibilidade. E hoje, querendo ou não, a pandemia nos trouxe essa possibilidade de começar uma carreira empreendedora de uma forma mais simples e não tão preconceituosa por outras pessoas, Então as pessoas enxergam o home office de uma outra maneira, acredito eu. Então eu comecei a empreender e ali eu fui crescendo, fui construindo a minha marca, a minha carreira, me identificando, errando, aprendendo. E aí eu posso dizer que toda essa trajetória, coisas que marcaram a minha carreira, a criação de relacionamentos, o autoconhecimento, você entender quem você é, entender o que você tem de bom, o que você pode aperfeiçoar e aquilo que você precisa realmente adquirir enquanto aptidão. Então nessa minha trajetória eu aprendi muito, Errando, busquei muito, porque eu não tive oportunidade de estágio. Nessa que eu não tive oportunidade de fazer estágio, eu tive que aprender empreendendo. Então eu tive que, a cada cliente um desafio, a cada cliente um novo curso, a cada cliente um novo aprendizado. Então eu considero que eu criei a minha jornada, criei a minha história, não só com base nas experiências que eu tive, mas nas experiências que eu fui conquistando aos poucos. E hoje eu tenho um escritório de contabilidade, praticamente aí 10 anos no mercado. É um escritório que eu muito me orgulho, apesar de ser pequeno, mas carrega aí uma história incrível. E é muito bacana poder compartilhar isso, nas aulas, nas palestras, nos eventos, poder dizer que é possível empreender. Eu vejo hoje ainda, infelizmente,
não uma posição significativa, uma quantidade significativa de mulheres empreendendo na contabilidade, e eu fomento isso, né? Eu estimulo isso, que é possível sim você empreender, é possível sim você, jovem, que está saindo da universidade, pensar em empreender. Por que não? Por que pensar em somente operacionalizar, né, o sonho de outra pessoa? Quem sabe realizar o seu próprio sonho. Então a minha jornada, a minha história é totalmente baseada em desafios encontrados na trajetória, mas que eu fui superando aos poucos, e hoje realmente eu tenho colhido bons frutos, inclusive participar desse evento, estar ao lado de uma pessoa que eu admiro demais. Inclusive nós conversamos há pouco tempo, né, na abertura desse momento, com a Lieda, que é uma pessoa que eu modelo muito, que me inspira muito. Ela tem uma história incrível, não só como profissional, mas como ser humano, como mulher, né? Então eu modelo Lieda o tempo todo, né? Até que chamo de pupila da Lieda, porque realmente é um dos meus maiores títulos, viu? Gosto muito de ser chamada assim, porque é uma pessoa que realmente tem um significado muito, muito importante para mim. Inclusive, na parte da tarde nós teremos um momento que nós vamos conversar aí sobre a importância do professor, né, na nossa carreira. Lieda, ela tem aí uma importância muito grande na minha, e hoje eu consigo colocar em prática aquilo que eu aprendi enquanto professora também. Então é muito bacana você conseguir alcançar, se encontrar profissionalmente, se espelhando em pessoas. Então, gente, eu só posso dizer que realmente, como vocês perceberam na história da Lieda, na história da Josélia, e tudo que vocês vão ouvir no decorrer desse dia, de que as coisas não são fáceis. E aí, se eu falar que realmente ser mulher empreendedora é fácil, eu estaria mentindo. Não é fácil. Nós temos aí várias funções, várias responsabilidades enquanto mulher, mas é gratificante poder ver, saber que você, enquanto mulher, ou enquanto homem que está aqui prestigiando também o nosso evento, entende essa importância, e que você deve sim se manifestar, que você deve sim se encontrar profissionalmente, que você deve sim encontrar o seu lugar de fala, né? Que você, enquanto contadora, possa apresentar a contabilidade ao mundo, que você, com o seu jeito feminino de ser, possa levar a contabilidade da forma mais delicada e mais sutil de ser, na forma mais generosa de ser, para todas as pessoas que usam dessa informação. E se não todos, mas a grande maioria precisa dessas informações, que somos nós, contadoras e contadores, que geramos. Então, só tenho a dizer muito obrigada, e que vocês aproveitem, curtam demais esse momento, porque o evento só está começando. Até mais tarde, viu? Tchau, tchau.